Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Caso não seja inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Você já viveu dias de angústia profunda, de angústia tremenda, a ponto até de questionar Deus? Vamos ver logo após a vinheta. O salmista Asaf, diante da situação de angústia, ele pergunta a Deus: será que Deus não age mais como no passado? Vamos ao tema de hoje? A esperança diante da angústia é o Salmo 77. O nosso texto base está no Salmo 77 e nós vamos pegar do versículo 1 ao último versículo, que é o versículo 20. Então vamos entender um pouquinho. Esse Salmo 77 é o Salmo de Asaf. Asaf, assim como a família de Asaf, escreveram 12 salmos. Asaf, ele era filho de Emã, um dos principais músicos do rei Davi. Asaf era o líder dos levitas, ele era profeta, ele era poeta, ele recebia do Senhor, através de visões ou sonhos, mensagens que Deus mandava para ele. E Asaf, ele viveu no reinado tanto de Davi como no reinado de Salomão. Ele escreveu o Salmo 50, mas também do 73 ao 83. Quando a gente fala Salmo de Asaf, era tanto de Asaf como da família dele. Asaf estava vivendo uma situação muito tensa, muito angustiante. E nesta situação, ele foi buscar ao Senhor. E mesmo ele achando que Deus não estava agindo como Deus agia no passado, ele buscou ao Senhor, ele se derramou diante do Senhor, ele falou com o Senhor. Qual o motivo da angústia de Asaf? Não sabemos, a Bíblia não fala e nenhum teólogo ousou falar o porquê. Vamos ao Salmo 77, verso 1. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e ele se inclinou para mim os ouvidos. Olha que lindo, eu clamo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor me ouve. Olha a sinceridade de Asaf falando com Deus, e é lindo que ele fala assim: e ele, quem o Senhor inclinou para mim os ouvidos, para dar atenção, e o Senhor, ele olhou para mim, ele atentou para mim. Clamar é dizer em alta voz, muitas das vezes é até gritar, é bradar, é exclamar. O salmista Davi, no 3, verso 4, diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Olha a certeza desse Deus vivo. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. É o Deus que ouve as nossas orações. E outra coisa, Asaf, ele tinha esta certeza que Deus nos ouve. Vamos ver Salmo 34, verso 6, que diz assim: clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. É ação e reação. Eu clamo, eu sei que Deus ouve. Eu clamo, eu sei que Deus atende. Às vezes, a resposta dele pode até ser não, ou ele pode me deixar aguardando, mas ele ouve. Deus, ele ouve, tenha certeza disso. Mas aí a gente vê também que na certeza de Asaf, ele ia além. Não somente Deus ouvia, mas também Deus livrava o povo dele. Vamos ver o Salmo 116, o verso 1 e 2, que diz assim: eu amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque inclinou para mim o seu ouvido. Olha a semelhança do Salmo 116 com o Salmo 77, esse verso 1 e 1 e 2 do 116. A certeza, o Senhor inclina para mim, o Senhor se prostra para me ouvir, para te ouvir assim como ele fazia no passado. Vamos ao verso 2, do 77, verso 2. No dia da minha angústia, eu busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Então é interessante, né? No dia da minha angústia, eu busco ao Senhor, eu levanto a minha mão, eu oro com a mão levantada, mas aí eu me recuso ser consolado. Aí você olha assim, mas como assim, se eu estou buscando ao Senhor?
A recusa do consolo era porque ele queria ver o agir de Deus naquela situação. Ele buscava, para buscar existe um esforço. Esforçar-se por achar ou por descobrir é examinar minuciosamente, isso é buscar. Buscar simplesmente eu chego diante de Deus, mas eu chego com coração, eu chego com sinceridade, eu investigo, eu pesquiso e eu sei que Deus está me esquadrinhando, que também é sinônimo de buscar. Aí fala assim, ele se esforçou. Ó que tremendo, buscar é esforçar-se. Vamos ver o Salmo 18, verso 6, para a gente entender. No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, olha que tremendo, ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Deu para você entender? Já é o terceiro versículo que eu estou trazendo para você, que o Senhor te dá ouvido, que o Senhor te dá atenção, que o Senhor ouve quando você o busca com coração sincero. E aí fala assim, no desespero eu clamo. Eu grito por socorro, mas esse buscar é um buscar com esforço, eu me esforço. Eu vou diante do Senhor, eu derramo diante do Senhor a minha queixa. Eu falo com o meu Deus. E Asaf, no Salmo 50, que é o salmo dele, verso 15, diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É certeza, quando eu invoco ao Senhor no dia da angústia, Asaf, ele não queria ser consolado porque esperava que Deus fizesse algo imediatamente. Mas o Senhor, ele faz a hora que ele quer, porque os caminhos de Deus são perfeitos, os planos de Deus são perfeitos, os pensamentos de Deus a nosso respeito, como diz, é ele quem sabe, também é perfeito. Invoca, invoca, invoca ao Senhor, Deus manda te dizer. E no Salmo 77, verso 3, Asaf fala assim, lembrava-me de Deus. E me perturbei, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sei lá que é pausa ou é assim seja, lembra? Tem um estudo sobre isso. Então nós vamos pegar assim, lembrava-me de Deus. Lembrar que Asaf está falando é lembrar como Deus agia, mas não no sentido de saudosismo, era no sentido de falar para Deus. Deus, olha a tua ação. Faça, Senhor, haja, Senhor Todo-Poderoso, toma uma atitude a esse respeito. Era assim que Asaf estava falando com Deus. Salmo 142, verso 2 diz assim, eu derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. E Asaf, ele fazia isso, ele estava se lembrando do Senhor, estava falando com o Senhor, estava trazendo a queixa dele, estava comentando com o Senhor tudo o que estava se passando no coração dele, a situação que ele estava vivendo. A queixa, muitas das vezes, ela é uma expressão de dor, é uma expressão do sofrimento da pessoa, ela pode ser também um gemido. E pode ser também o motivo, ó Senhor, como que está acontecendo, mais delicado. Mas aí a gente vai no Salmo 77, verso 4. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Ó, que tremenda tristeza, angústia que Asaf estava vivendo. Era tão grande que ele estava com insônia. Ele não conseguia dormir, mas também ele não conseguia falar. Sabe o que veio à minha memória? Ana, quando ela estava angustiada, que ela estava querendo um filho, ela vai ao templo e lá ela chora. Ela não tinha palavras, mas de lá ela saiu com a vitória. Olha que lindo, que Deus tremendo é esse. Vamos ver o Salmo 42, verso 11. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. É assim, às vezes a situação, ela quer nos colocar até mesmo numa prisão de angústia, de sofrimento, de tristeza. E quando o salmista fala, minha alma, porque você está assim? Busca o Senhor, coloca a tua esperança no Senhor. Sabe por quê? Porque é certeza da vitória, porque o Senhor te ouve, porque a presença salvadora dele está conosco. Vamos no 77, verso 5. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. Olha que tremendo. Ele vai lá, ele vai comparando a ação de Deus, o agir de Deus. Considerar serve para ver que Deus,
quando ele volta para o passado para ver que Deus não abandonou Israel, que Deus não abandonou o seu povo. O mesmo Deus é o de ontem, de hoje e de eternamente. E ele viu, né, se considerava o trabalhar de Deus a favor do povo dele. Ele lembrava, ele considerava que Deus é Deus de misericórdia, considerava os dias da antiguidade, os tempos antigos, porque a Bíblia fala que Deus trabalha a favor daqueles que nele confiam. E aí ele volta, Senhor, eu considerava os dias da antiguidade. E ele tinha certeza que era o mesmo Deus que estava ouvindo a oração dele. Vamos no Salmo 74, verso 12, que diz assim: no entanto, Deus é rei desde sempre. É Ele quem realiza vitórias na terra. A nossa vitória vem do Senhor. Quando ele fala assim, eu considerava os dias da antiguidade, eu via que Deus agia. E ele fala, Deus age nesta situação. E ele está se derramando diante de Deus. Salmo 143, verso 5. Eu lembro-me dos dias de outrora. Eu medito em todas as tuas ações. Eu reflito sobre as obras de tuas mãos. Volta um pouco para o passado. Olha quantas coisas Deus tem feito na tua vida. Olha quantos livramentos Deus tem te dado, assim como Deus deu ao povo de Israel. Olha como Deus é o mesmo. Ele fala, eu lembro-me de antes. Eu medito nas tuas ações, é o mesmo Deus. Eu reflito, como fala o salmista, na obra das tuas mãos, porque Deus trabalha até agora, e nós precisamos confiar nele. Isaías 64:4 diz, desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Em outras versões fala que deposita nele a sua confiança. Eu te convido, você quer olhar para o passado, veja os livramentos que o Senhor já te deu. É o mesmo Deus que transforma, é o mesmo Deus que derrama do Espírito dele, é o mesmo Deus que nos consola. E o Salmo 77:6, Asaf ainda fala, de noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Ou seja, de noite eu chamei à lembrança o cântico, o meu louvor a ti. Eu não sei se naquele momento ele começou a adorar ao Senhor, como é bom adorar ao Senhor, como é tremendo você se derramar em louvor diante do Senhor. E ele fala assim, o meu espírito esquadrinhou, meu espírito examinou, meu espírito investigou, meu espírito vasculhou, porque tu és Deus, tu és misericordioso, tu és tremendo. Aí Asaf vira e faz uma pergunta, que é a pergunta que eu comecei falando sobre ela, o Salmo 77, de 7-9, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Selá, de novo uma pausa, ou assim seja. Aí a gente para um pouquinho. Deus não rejeita, Deus ele acolhe, Deus ele cuida, Deus, a misericórdia dele é tremenda. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E Asaf ele trazia, Deus, olha a aliança que tu fizeste com o teu povo, olha como o Senhor cuidou do teu povo, como o Senhor cuidou de Israel, as promessas que o Senhor fez, quantas promessas já foram cumpridas. E Asaf questiona Deus, deixou Deus de olhar por nós? Não, Deus não deixa de olhar pelo seu povo, Deus não deixa de olhar para o seu povo, é um olhar cuidadoso. Salmo 86, verso 15, olha que tremendo, mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão, olha que lindo, é gracioso, é longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Este é o nosso Deus, Deus não se esquece de você, Deus ele olha para você com um olhar de amor, com um olhar de ternura, com bondade, com longanimidade. Deus é gracioso, é compassivo. A misericórdia dele, como eu disse, é a causa de não sermos consumidos.
Salmo 89, verso 14. A justiça e o juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante de ti. É esse Deus. É Deus de misericórdia, Deus de juízo, Deus de verdade. E as misericórdias dele não cessam. Asaf, ele vê que Deus é imutável. Que mesmo na angústia, as pessoas, embora não consigam ver o agir de Deus, mas Deus, ele trabalha a favor daqueles que nele confiam. E nós vamos ver que ele é o Deus que traz alívio ao coração. Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos colocamos sem reserva diante do Senhor. Vamos pegar, por exemplo, Israel, segundo Crônicas 15:4, fala assim: mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Sabe por quê? Porque quem busca o Senhor o encontra. Deuteronômio 4, verso 29 e 30, fala assim: de lá então vais procurar Yahvé teu Deus e o encontrarás, mas tem uma condição: se o buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma. O Senhor não despreza, o Senhor não rejeita um coração contrito. O Senhor, ele carrega no colo. O Senhor, ele abençoa com paz aquele que busca ele. Isaías 65, verso 1 e 2. Consenti, é o próprio Senhor falando em ser buscado por aqueles que sequer perguntavam pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam, a um povo que não sabia orar a mim, nem clamava pelo meu nome, e declarei: eis-me aqui. Eis-me aqui. E o Senhor fala para você: clama a Ele, busca Ele, porque você vai encontrar, porque Ele vai falar para você: eis-me aqui, meu filho, eis-me aqui, meu servo, eis-me aqui, minha filha, eis-me aqui, minha serva, eu estou contigo, eu te fortaleço. E o salmista Asaf, ele se rende aos pés do Senhor. Salmo 77, 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Olha que pergunta. Aí eu lembro daquele hino: quão grande é o meu Deus. Quem é o Deus tão grande como o nosso Deus? Tão magnífico, tão misericordioso, um Deus que realiza milagres. Salmo 86, verso 10, pois tu és magnífico e realizas milagres maravilhosos. Em verdade, olha aqui, só tu és Deus, glória a Deus, aleluia, quão grande é o nosso Deus. E Asaf, ele reconhece que Deus sim é poderoso, e ele fala no Salmo 77, 14, tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Que reconhecimento do poder de Deus. Deus, tu és o que pode fazer maravilhas. Somente tu podes fazer a minha situação mudar, e Deus age. Olha que tremendo. Asaf reconhece a soberania do grande Deus. Salmo 77, verso 16 a 19. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram, as nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte, a voz do teu trovão estava no céu. Olha o poder do grande Deus, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Glória a Deus. Existe um link aqui, eu vou deixar um link no nosso canal, na descrição do vídeo, que fala assim: os caminhos de Deus na tormenta. Deus, ele faz o seu caminho, mas ele nos sustenta. E Asaf reconhece a soberania. Asaf também reconhece o cuidado de Deus, o cuidado que Deus teve com o teu povo, desde que tirou lá do Egito. Vamos ver, Salmo 77, 20. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Quando Deus tira o povo de Israel, Deus tira, mas Deus cuida com detalhes. Deus, ele não apressa, ao contrário, Deus respeita. Imagina, naquele
com aquela multidão, tinha mulheres grávidas. Com aquela multidão, tinha bebezinho. Mas Deus, ele foi se mostrando, ele foi mostrando o seu cuidado, e Asaf está reconhecendo. Salmo 78, 52, fez partir seu povo como um rebanho e os conduziu como ovelhas pelo deserto. Esse é o nosso Deus, Deus tremendo, Deus poderoso. Não importa a angústia, não importa a situação que você está vivendo, o importante é você saber que o teu Deus tem todo o poder. Êxodo 13, 21. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Deus é tremendo. Deus sabe de todas as coisas, Deus cuida da gente com detalhe, Deus cuida da gente com seu imensurável, com seu potentoso amor. Vamos concluir. No momento que nós vivemos angústia, nós precisamos olhar para as misericórdias do Senhor, pois Ele, nosso Deus, é imutável, ou seja, é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. A nossa confiança tem que estar nele, porque quando a nossa confiança está nele, nos tornamos inabaláveis na fé. Chame a existência através dele, a vitória. Confia no agir do teu Deus, no tempo dele. O Salmo de Asaf nos traz uma reflexão muito grande. Como passamos por cada momento na nossa vida, como passamos pelos momentos de angústia. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas eu quero te dizer que o Senhor, ele é poderoso. O Senhor, ele te sustenta. Nesse salmo, no Salmo de Asaf, nós vemos que nós precisamos acalmar o nosso coração diante da angústia, porque Deus age e o agir dele é poderoso. Salmo 106, verso 4, que diz assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu servo. E eu quero dizer, o Senhor se lembra de ti. O Senhor não se esquece de você. A esperança para você, mesmo diante da angústia, assim como houve esperança para o povo de Israel, há esperança para você. Quando você busca o Senhor, quando você se entrega ao Senhor, Ele te ouve, Ele te acolhe e Ele cuida de você. Deus não se esquece de você. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não se esqueça, eu vou deixar no link aqui na descrição do vídeo o nosso estudo, Os Caminhos de Deus. Vale a pena conferir. Fique com Deus. Jesus te abençoe.